Imagine por um instante que existe uma parte da história que foi deixada de lado. Textos antigos, com revelações fascinantes sobre anjos, gigantes e julgamentos divinos, simplesmente esquecidos ou deliberadamente excluídos. Mas por quê? Será que há algo tão impactante neles que poderia mudar a maneira como enxergamos a espiritualidade e o próprio cristianismo? Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da história religiosa: a exclusão da Bíblia etíope e do enigmático livro de Enoque do cânone bíblico tradicional. O que esses textos contêm que os tornaram tão controversos? E mais importante, o que estamos perdendo ao não explorá-los? Você vai descobrir como a Bíblia etíope preservou segredos que o Ocidente nunca incluiu, e como o livro de Enoque revela histórias que podem parecer quase como ficção científica. Textos que falam de anjos caídos, civilizações antigas e mensagens divinas, que para muitos deveriam ter sido escondidas. O que é a Bíblia etíope? A Bíblia etíope é diferente de tudo o que você já ouviu sobre textos sagrados. Enquanto a maioria das Bíblias cristãs contém entre 66 e 73 livros, dependendo da tradição, a versão etíope conta com impressionantes 88 livros. Isso mesmo! É quase como se ela fosse uma biblioteca expandida da fé cristã. Mas o que a torna tão especial? Para começar, ela preserva livros considerados apócrifos e pseudepígrafos, ou seja, textos que não foram incluídos na Bíblia ocidental, mas que ainda são profundamente respeitados pela Igreja Ortodoxa Etíope. Entre eles estão o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e o misterioso Apocalipse de Pedro. Essas obras abordam temas como a origem do mal, o papel dos anjos e até visões detalhadas do fim dos tempos. A história da Bíblia etíope começa no idioma Ge'ez, uma antiga língua litúrgica da Etiópia. Traduzida já no século V, ela tornou-se acessível para o povo etíope em sua própria língua, muito antes que outras culturas cristãs tivessem a oportunidade de fazer o mesmo. Isso ajudou a construir uma identidade espiritual única para a Etiópia, um dos primeiros países do mundo a adotar oficialmente o cristianismo, ainda no século IV. Além disso, a Bíblia etíope é um reflexo de um legado histórico rico e resistente. Durante séculos, enquanto outras nações cristãs estavam conectadas através de Roma ou Constantinopla, a Etiópia permaneceu relativamente isolada. Essa independência permitiu que suas tradições se mantivessem intactas, mas também a afastou dos processos que definiram o cânone bíblico no Ocidente. E por que isso importa? Porque enquanto grande parte do mundo cristão seguiu uma narrativa consolidada, a Bíblia etíope preservou visões alternativas e muitas vezes mais detalhadas de temas espirituais. Ela nos oferece um vislumbre de como o cristianismo era visto em sua diversidade original, antes das decisões oficiais que moldaram a fé global como a conhecemos hoje. O livro de Enoque. O que ele revela? O livro de Enoque é um dos textos mais intrigantes e controversos da história religiosa. Ele começa com uma premissa fascinante. Enoque, o bisavô de Noé, é levado ao céu e recebe visões sobre o passado, o presente e o futuro do universo. Mas o que ele vê? Revelações tão profundas que o livro de Enoque foi considerado perigoso demais para integrar o cânone bíblico oficial. Uma das partes mais notáveis do texto é a narrativa sobre os anjos caídos, conhecidos como os vigilantes. Esses anjos teriam descido à terra e se apaixonado por mulheres humanas, gerando uma descendência híbrida chamada Nefilins. Esses gigantes, segundo o texto, seriam responsáveis por espalhar o mal e a corrupção no mundo, levando à decisão divina de causar o dilúvio. Essa história não só dá um contexto mais detalhado para o pecado original, mas também questiona as dinâmicas entre o divino e o humano. Além disso, o livro de Enoque descreve com riqueza de detalhes o funcionamento do cosmos, a natureza dos céus e até o juízo final. É como se fosse um guia celestial
que tenta explicar a ordem divina que governa o universo. Em um de seus trechos mais citados, ele fala de um lugar reservado para os justos e os condenados, apresentando conceitos de vida após a morte que mais tarde influenciariam diretamente o Novo Testamento. Mas por que ele foi excluído do cânone bíblico? A resposta está na maneira como o livro de Enoque desafia o consenso teológico. Durante os primeiros séculos do cristianismo, concílios importantes decidiram quais textos seriam incluídos na Bíblia. O livro de Enoque foi descartado por questões de autoria incerta, além de seu conteúdo muitas vezes conflitante com as doutrinas cristãs que estavam sendo consolidadas. Curiosamente, há uma exceção notável. O livro de Judas, no Novo Testamento, cita diretamente uma passagem do livro de Enoque, reconhecendo sua importância entre os primeiros cristãos. Isso levanta uma questão fascinante. Se era tão influente, por que foi deixado de lado? Hoje, estudiosos e curiosos se voltam ao livro de Enoque para entender o que ele pode nos dizer sobre as origens da fé cristã e as crenças sobre o sobrenatural. É uma obra que, mesmo fora do cânone, continua despertando debates, inspirando teorias e convidando à reflexão sobre o que significa compreender o divino. O processo de formação do cânone bíblico. Para entender por que textos como o livro de Enoque e partes da Bíblia etíope foram excluídos do cânone, é essencial compreender como a Bíblia, como a conhecemos hoje, foi formada. Esse processo, que envolveu séculos de debates, concílios e critérios rigorosos, é tão fascinante quanto os próprios textos que ficaram de fora. Nos primeiros séculos após a vida de Jesus, as comunidades cristãs estavam espalhadas por diversas regiões, cada uma com seus próprios textos sagrados. Evangelhos, cartas apostólicas, salmos e profecias circulavam em pergaminhos, mas não havia consenso sobre quais livros eram verdadeiramente inspirados por Deus. Nesse contexto, a Igreja começou a enfrentar um desafio: como unificar a fé em um conjunto definido de escrituras? Os primeiros passos rumo à formação do cânone ocorreram durante os grandes concílios ecumênicos, como os de Niceia, 325 d.C., e Constantinopla, 381 d.C. Esses encontros reuniram líderes religiosos de diferentes regiões para discutir doutrinas e práticas. Embora o foco principal não fosse a definição do cânone, essas reuniões estabeleceram a base para decisões posteriores. Mas, como os textos foram escolhidos? 3 critérios principais guiavam a seleção. Autoria apostólica. Os textos deveriam ser escritos por apóstolos ou pessoas próximas a eles, garantindo uma conexão direta com Jesus e seus ensinamentos. Consistência teológica. Os livros precisavam estar alinhados com a doutrina cristã que estava sendo consolidada. Textos com ideias consideradas heréticas ou controversas foram descartados. Uso litúrgico. Apenas os escritos amplamente utilizados nas igrejas e considerados edificantes para a fé comunitária foram incluídos. Por esses critérios, textos como o livro de Enoque e outros presentes na Bíblia etíope enfrentaram desafios. Embora o livro de Enoque fosse popular em certas comunidades judaicas e cristãs, sua autoria era atribuída a Enoque, uma figura do Antigo Testamento, tornando difícil justificar sua inclusão com base no critério apostólico. Além disso, as histórias de anjos caídos e nefilins não se alinhavam completamente com a teologia cristã dominante. Outros textos, como os evangelhos apócrifos e pseudepígrafos, também foram excluídos. Isso não significa que esses escritos eram menos valiosos, mas que não atendiam aos critérios que a Igreja considerava essenciais para preservar a unidade da fé. Interessantemente, a Bíblia etíope, que inclui 88 livros, representa uma tradição que seguiu um caminho diferente. A Igreja Ortodoxa etíope, isolada das influências ocidentais por séculos, manteve uma coleção mais ampla de textos, preservando obras que outras tradições cristãs abandonaram. O processo de formação do cânone bíblico é um lembrete de que a história da fé
é cheia de escolhas humanas, debates intensos e, muitas vezes, mistérios. Ele nos convida a refletir sobre como o que lemos e acreditamos foi moldado por decisões tomadas há séculos e como isso influencia nossa visão do divino hoje. Motivos culturais e linguísticos para o banimento. Além dos critérios teológicos e doutrinários, houve fatores culturais, históricos e linguísticos que contribuíram para o banimento de textos, como o livro de Enoque e a singularidade da Bíblia etíope em relação ao cânone ocidental. Essas razões vão além de questões de fé e revelam as complexidades do contexto em que essas decisões foram tomadas. A barreira da língua. Um dos fatores mais significativos para o isolamento de textos da Bíblia etíope foi a língua ge'ez, um idioma litúrgico antigo usado pela Igreja Ortodoxa Etíope. Enquanto as escrituras cristãs mais amplamente aceitas foram traduzidas para o grego, latim e, posteriormente, idiomas europeus, o ge'ez permaneceu desconhecido para grande parte do mundo cristão. Essa barreira linguística dificultou a disseminação de textos preservados na tradição etíope. O livro de Enoque, por exemplo, sobreviveu completo apenas na língua ge'ez, embora fragmentos tenham sido encontrados em aramaico entre os manuscritos do Mar Morto. O texto completo foi amplamente ignorado pelas igrejas do Ocidente, que consideravam o idioma etíope inacessível e irrelevante para seus contextos teológicos. Isolamento geográfico e cultural. Outro motivo crucial foi o isolamento histórico da Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope, uma das mais antigas tradições cristãs, desenvolveu-se de forma independente após o Concílio de Calcedônia, 451 d.C., que causou cismas no cristianismo. Esse distanciamento geográfico e cultural permitiu que a Etiópia preservasse textos e práticas que o cristianismo europeu não apenas abandonou, mas, muitas vezes, desconhecia. Enquanto a Europa passava por mudanças teológicas e políticas, como a Reforma Protestante, a Etiópia permaneceu firmemente enraizada em suas tradições únicas, incluindo seu cânone bíblico expandido. Isso ajudou a proteger textos como o livro de Enoque, mas também os isolou do discurso global cristão. A revolução da imprensa e a influência ocidental. Com a invenção da prensa de Gutenberg no século XV, a Bíblia começou a ser amplamente reproduzida no Ocidente, especialmente na forma da Vulgata Latina e, mais tarde, da versão King James. Esses textos consolidaram um cânone específico, alinhado às decisões dos concílios ocidentais. Obras fora desse escopo, como aquelas presentes na tradição etíope, ficaram cada vez mais marginalizadas. Além disso, a disseminação do cristianismo europeu pelo mundo, através de missões e colonialismo, reforçou ainda mais o domínio do cânone ocidental. Isso criou uma percepção de que a Bíblia ocidental era a única legítima, enquanto outras tradições eram vistas como exóticas ou secundárias. O preconceito contra textos apócrifos e pseudepígrafos. A própria natureza de textos como o livro de Enoque, classificados como apócrifos ou pseudepígrafos, também contribuiu para seu esquecimento. No Ocidente, esses termos muitas vezes carregavam conotações negativas, levando à ideia de que esses escritos eram inferiores ou mesmo heréticos. Essa percepção não reconhecia o valor histórico, cultural e espiritual que esses textos tinham em contextos como o da Etiópia. Esses motivos culturais e linguísticos nos mostram que o banimento de certos textos não foi apenas uma questão teológica, mas também um reflexo das circunstâncias históricas e sociais. Em um mundo cada vez mais interconectado, revisitar essas obras é uma oportunidade para romper barreiras e redescobrir uma rica herança espiritual que transcende fronteiras e idiomas. A importância do livro de Enoque e da Bíblia etíope. Hoje, embora esses textos tenham sido esquecidos ou deliberadamente excluídos no passado, o livro de Enoque e a Bíblia etíope estão ganhando um renovado interesse nos tempos modernos. Eles oferecem uma perspectiva única sobre a espiritualidade, a história
e os mistérios do cristianismo, enriquecendo nosso entendimento sobre as origens e diversidades da fé. Um tesouro para os estudos teológicos e históricos. Pesquisadores contemporâneos têm redescoberto o valor desses textos como fontes históricas e teológicas. O livro de Enoque, por exemplo, é fundamental para compreender o contexto cultural e espiritual do judaísmo e do cristianismo primitivos. Ele revela uma visão complexa sobre o cosmos, o papel dos anjos e a origem do mal, aspectos que influenciaram tanto a literatura apocalíptica quanto o pensamento teológico inicial. A Bíblia etíope, com seu cânone expandido, também é uma janela para tradições e ensinamentos que foram suprimidos ou esquecidos. Seu estudo permite explorar um cristianismo que se desenvolveu de forma independente do mundo ocidental, preservando práticas e crenças que remontam aos primeiros séculos da era cristã. Uma nova perspectiva espiritual. Para muitos, o livro de Enoque é uma fonte de inspiração espiritual. Ele aborda questões profundas sobre o destino da humanidade, a justiça divina e o papel dos seres celestiais. Sua narrativa sobre os anjos caídos, a corrupção da humanidade e o julgamento final oferece uma interpretação única sobre o conflito entre o bem e o mal, ressoando com aqueles que buscam respostas para dilemas morais e espirituais. Da mesma forma, a Bíblia etíope, com seus textos adicionais, proporciona uma visão mais ampla sobre a espiritualidade. Ao incluir livros como os Jubileus e o livro dos Macabeus etíope, ela expande o entendimento da história sagrada e da relação entre Deus e a humanidade. Impacto na escatologia e na cosmologia. As contribuições do livro de Enoque para o estudo da escatologia, doutrina sobre os últimos eventos da história do mundo, são especialmente notáveis. Ele oferece descrições detalhadas sobre o juízo final, a ressurreição dos mortos e a renovação da criação. Temas que influenciaram diretamente o Apocalipse de João e outros textos bíblicos. Além disso, sua cosmologia única, que descreve o funcionamento do universo e o papel das forças celestiais, é uma fonte de fascínio para estudiosos e curiosos. Essas ideias desafiam e complementam as visões tradicionais, estimulando reflexões profundas sobre o lugar da humanidade no cosmos. Relevância cultural e intelectual. No mundo globalizado de hoje, o redescobrimento desses textos ajuda a ampliar a compreensão sobre a diversidade das tradições cristãs. Eles são lembretes poderosos de que a espiritualidade não é monolítica e que a fé pode se manifestar de maneiras diferentes em diferentes contextos históricos e culturais. Além disso, a preservação desses textos pela Igreja Ortodoxa Etíope é um testemunho da resistência cultural e espiritual de um povo. Ao estudá-los, também estamos reconhecendo e celebrando essa rica herança. Voltando à pergunta inicial, será que perdemos algo importante ao negligenciar o livro de Enoque e a Bíblia etíope? A resposta parece ser um ressonante sim. Esses textos, há muito tempo esquecidos ou deliberadamente excluídos, não apenas desafiam as narrativas dominantes da fé cristã, mas também oferecem uma riqueza espiritual e intelectual que continua a fascinar pessoas de todo o mundo. Um convite à curiosidade e à investigação. O que está em jogo aqui não é apenas uma questão de teologia ou história, mas um convite a explorar um cristianismo mais rico, mais diverso e talvez mais misterioso. A existência de textos como o livro de Enoque e a Bíblia etíope nos lembra que a fé não é estática, mas um campo vivo de descobertas, debates e crescimento. Seja você uma pessoa religiosa ou apenas curiosa, o estudo desses textos pode abrir novos horizontes. Eles nos desafiam a questionar o que consideramos oficial ou autêntico e a refletir sobre como o poder, a política e a cultura moldaram as tradições religiosas que conhecemos hoje. A importância da diversidade nas tradições espirituais. Mais do que nunca, vivemos em um mundo que precisa abraçar a diversidade. O redescobrimento de textos como esses
é uma oportunidade de celebrar não apenas a unidade da fé cristã, mas também suas muitas faces e vozes. Cada tradição, cada texto, contribui para um mosaico espiritual que pode enriquecer nossa compreensão do divino e de nós mesmos. Uma jornada sem fim. Assim como o livro de Enoque descreve uma busca contínua por sabedoria e justiça, o estudo dessas obras é uma jornada que nunca termina. Há sempre mais a aprender, mais a questionar e mais a contemplar. Esses textos nos lembram de que a espiritualidade não é uma resposta pronta, mas uma busca eterna. Ao encerrar esta reflexão, deixe-me lhe perguntar: e se, ao explorar esses textos proibidos, você encontrar respostas para perguntas que nem sabia que tinha? E se, ao mergulhar nessa jornada, você descobrir uma nova maneira de ver o mundo, o divino e a si mesmo? A Bíblia Etíope e o livro de Enoque são convites a essa exploração. Eles nos desafiam a sair da nossa zona de conforto espiritual, a questionar o que sabemos e a abrir nossos corações e mentes para novas possibilidades. Afinal, talvez o maior mistério da fé não seja o que sabemos, mas o que ainda estamos destinados a descobrir. Se você chegou até aqui, é porque a curiosidade te trouxe em uma jornada incrível de descoberta. Então, que tal continuar explorando juntos? Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Aqui, estamos sempre desvendando mistérios, histórias e curiosidades que enriquecem o nosso olhar sobre o mundo e a espiritualidade. Ah, e não esqueça de deixar seu like, se gostou desse vídeo, e compartilhar com alguém que também ama aprender algo novo. Sua participação é essencial para que possamos crescer e trazer cada vez mais conteúdos incríveis para você. Muito obrigado por acompanhar até o final. Vocês são a razão pela qual esse trabalho é feito com tanto carinho e dedicação. Até o próximo vídeo.